Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio da Inglaterra de 2024 e conquista sua vitória de número 104 na Fórmula 1. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam muito bem-vindos ao Mais da F1, já chega deixando o seu like aqui no vídeo, assim você ajuda bastante o nosso canal, beleza? E Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio da Inglaterra, uma vitória espetacular do inglês, a vitória de número 104 na sua carreira, como foi dito na transmissão. É o primeiro piloto da história da categoria a vencer um grande prêmio após disputar 300 corridas na Fórmula 1, mais um recorde para o Lewis Hamilton. Foi uma corrida fantástica, mesmo que o George Russell não tivesse abandonado a prova, que é o piloto que tinha o mesmo equipamento nas mãos. Lewis Hamilton conseguiu ser melhor do que qualquer um nessa corrida e com certeza venceria mesmo se George Russell não tivesse abandonado. Para quem não acompanha muito o canal, até porque é um canal bem novo aqui no YouTube, mas eu não sou um grandíssimo fã do Lewis Hamilton, mas hoje, depois dessa vitória fantástica, eu confesso que depois de mais de 15 anos acompanhando a Fórmula 1, eu me rendo. Depois dessa vitória do Lewis Hamilton no GP da Inglaterra, eu simplesmente me rendo ao Lewis Hamilton. Eu realmente fico sem palavras depois de uma vitória fantástica como foi a de hoje. Ele simplesmente foi lá e vence uma corrida com a sua equipe, a Mercedes, na sua última tentativa, né? É a última corrida de Lewis Hamilton na Mercedes, na Inglaterra, e até os deuses do automobilismo fizeram de tudo para que essa corrida fosse coroada da maneira que foi, né? A chuva chegou ali na hora certa, trazendo entretenimento e muita emoção para nós. Eu fiquei completamente arrepiado depois dessa vitória incrível do Lewis Hamilton. Acho que ele conseguiu superar todos os adversários. Lando Norris simplesmente não tinha o ritmo para atacar o Hamilton no final da prova. E o Max Verstappen, né, eu acho que se tivesse, sei lá, mais 15 voltas para o final da corrida, ele alcançaria o Hamilton, mas a corrida só tem 52 voltas, né? Não dá para dizer que o Max conseguiria pegar o Hamilton, né, se tivesse mais voltas. O GP só tem 52 voltas, e nas 52 voltas o Lewis Hamilton venceu, sendo melhor que qualquer um. Como eu disse, foi a vitória de número 104 do inglês na Fórmula 1. É um recorde impressionante. É o cara que ultrapassou a barreira das 100 vitórias. E simplesmente não tem como negar a capacidade desse cara, com uma idade de certa forma avançada, ainda assim entregando grande performance. E de fato a Ferrari contratou um cara para quem sabe liderar de fato essa Ferrari, para que talvez, né, eles possam estar de volta a vencendo um campeonato mundial de construtores. Mas a Mercedes vem forte, né? Depois que eles disseram que encontraram uma solução na asa dianteira, o carro da Mercedes simplesmente acendeu. E agora com a McLaren também, né, se aproximando cada vez mais da Red Bull, e a Red Bull brigando com apenas um carro praticamente. Eu diria que Mercedes e McLaren estão em boas posições para quem sabe disputar um campeonato mundial, porque Sérgio Pérez definitivamente não cabe mais nesse carro da Red Bull. Ontem foi eliminado no Q1. Ontem não teve vídeo no canal, tive um compromisso, não pude gravar, mas Sérgio Pérez acabou sendo eliminado no Q1, saiu da pista, não conseguiu voltar, e não cabe. Sérgio Pérez não cabe nesse carro da Red Bull. A Red Bull vai lutar até o final do ano com apenas um carro e está correndo um sério risco aí de perder o campeonato de construtores por conta do seu segundo piloto, que não tem entregado resultados. Mas no final das 52 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra, Max Verstappen conseguiu ficar em segundo lugar ainda, aumentando até a sua vantagem na liderança do campeonato. O Max Verstappen ficou a 1,4 segundos do Lewis Hamilton. Uma vitória apertada, mas ainda assim com muito vigor, eu diria. Mas Max Verstappen conseguiu ficar em segundo. Lando Norris, que liderou boa parte da prova,
Eu estava torcendo para o Lando Norris nessa corrida, mas o piloto da McLaren simplesmente apagou, né, depois da sua parada para colocar os pneus slicks, faltando 12 voltas para o final. Dá para ver que, inclusive, o Oscar Piastri estava tirando do Lando Norris. Piastri estava a 10 segundos praticamente da terceira posição. E no final da prova, terminou ali a poucos segundos, se não me engano, a 4 segundos do Lando Norris. Então, de fato, foi o Lando Norris, né, que não encontrou o seu ritmo no final da prova. Ele decidiu por colocar os pneus slicks uma volta depois de Max Verstappen e Lewis Hamilton. Eu acho que isso foi o fator que decidiu a sua terceira colocação nesse grid. Ainda assim é um bom resultado, mas Lando Norris tinha carro para, quem sabe, talvez terminar ele na segunda posição e diminuiu sua vantagem, né? A vantagem que o Max Verstappen tem na liderança do campeonato. Oscar Piastri, que teve uma estratégia errada por parte da McLaren, ainda assim conseguiu minimizar os danos, terminando à frente das Ferraris. Isso é importante. E o conjunto McLaren, né? Os dois carros da McLaren somam muitos pontos para o campeonato de construtores. E isso é importantíssimo na luta contra a Red Bull na tabela. A Red Bull está em desvantagem nesse momento no campeonato de construtores, e a McLaren foi a equipe que se deu melhor nessa corrida da Inglaterra, com o Lewis Hamilton apenas. O Lewis Hamilton com o carro da Mercedes somando pontos. O Max Verstappen sendo o único piloto também a somar pontos para a equipe Red Bull. E a McLaren com os dois carros em terceiro e quarto colocado. O Charles Leclerc também com a Ferrari não somou pontos, né? Então é a equipe de ponta que com certeza se deu melhor nesse fim de semana. O Carlos Sainz com a sua Ferrari terminou em quinto colocado, a 47 segundos do líder. É um tempo considerável nessa Ferrari, que deu um passo para trás, eu diria. Ela que declarou que iria estudar o seu pacote de atualizações nesse grande prêmio da Inglaterra, por ser um grande prêmio, digamos que normal, né? No último GP foi o GP da Áustria e tinha corrida sprint lá, então a Ferrari foi comedida em levar totalmente seu pacote de atualizações. Então a Ferrari decidiu fazer esse teste aí com os dois carros, um dos carros com o pacote de atualizações na sua totalidade e o outro carro com apenas algumas peças desse pacote de atualizações. A Ferrari andou para trás de fato. Na sexta colocação, olha só, Nico Hülkenberg, que corridaça do Hülkenberg. Ele largou também na sexta posição e terminou na sexta posição. É um grandíssimo resultado para a equipe Haas. Eu confesso que esse Hülkenberg é um dos meus favoritos na Fórmula 1. Muita gente fala mal desse cara, fala que, inclusive, muito por conta também do recorde negativo que ele tem na Fórmula 1 de ter mais corridas sem pódios. Mas o Nico Hülkenberg é um dos meus favoritos na Fórmula 1. Eu não tenho medo de negar isso aí. Muita gente fica em cima do muro, né? Aqui no YouTube, alguns canais grandes aí preferem não dizer o que pensam de fato, para não se indispor com a torcida dos pilotos, com a torcida das equipes. Mas eu que não tenho medo nenhum de falar dos meus pilotos favoritos. Quem acompanha aqui o canal sabe, inclusive, para quem são os pilotos que eu torço na Fórmula 1. Apesar de não ter nenhum piloto de fato considerado assim o meu grande piloto favorito, né? Porque Sebastian Vettel era quem eu torcia bastante, era o meu grande piloto favorito. Agora que ele não tá mais na Fórmula 1, eu consigo ter essa visão de fora e periodicamente acabo torcendo para um piloto ou outro agora. Mas na sétima e oitava colocação, as duas Aston Martin, eu diria também que foi um bom resultado para Aston Martin. Eles que têm tido resultados ruins nos últimos grandes prêmios, mas o detalhe aí é o Lance Stroll, né? O Lance Stroll terminando à frente do Fernando Alonso, mas os dois carros da Aston Martin muito próximos um do outro, eu diria. E Alexander Albon, né, na nona posição, ótimos pontos para a equipe Williams. E Yuki Tsunoda é o 10º colocado, fechando na zona dos pontos. Foi o último piloto a ficar com a última vaga nos pontinhos nessa corrida. O Sargent bateu na trave ali, né?
ficou em 11º colocado, mas ainda assim um ótimo resultado, né, para o Logan Sargent, ele que inclusive pode estar indo para a Fórmula Indy, né, como já dissemos aqui no canal. No restante do grid ficaram Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc na 14ª posição, uma corrida de se esquecer, né, para se esquecer da Ferrari, principalmente do Charles Leclerc. Se não me engano é a segunda vez consecutiva que ele fica fora dos pontos, então é difícil, né? O Leclerc no começo do ano talvez poderia estar disputando o campeonato de pilotos, mas vai ficando para trás o piloto monegasco com a sua Ferrari. Valtteri Bottas ficou em 15º, Ocon em 16º, Sérgio Pérez, né, em 17º. Eu fico imaginando esse Sérgio Pérez com um carro da Williams, com um carro, sei lá, da Kick-Sauber na mão. Impressionante, esse cara ia tomar boas voltas, hein? Eu digo, impressionante. Mas em último colocado ali ficou o Guan Yu Zhou, porque George Russell e Pierre Gasly abandonaram a prova. O George Russell teve um problema no sistema de água do seu carro, enquanto o Pierre Gasly nem sequer largou, né? Ele fez a sua volta de apresentação e aquecimento de pneus e motores, mas logo relatou um problema na caixa de câmbio do seu carro, da sua Alpine, e recolheu para os boxes, e a equipe decidiu abandonar. E depois desse grande prêmio da Inglaterra, a situação no campeonato de pilotos é essa aí, ó. Max Verstappen com 255 pontos, Lando Norris é o segundo colocado com 171, uma diferença já que eu diria que está sendo muito bem encaminhado o quarto campeonato do Max Verstappen, é uma distância de 84 pontos. Charles Leclerc vinha ali na 3ª posição, inclusive, né, mesmo 2 provas não somando pontos, o Leclerc ainda assim continua ali na 3ª posição com 150 pontos. Carlos Sainz é o quarto colocado com 146. Oscar Piastri ultrapassa o Sérgio Pérez com 124 pontos contra 118 pontos do mexicano George Russell, que abandonou com 111 pontos. Lewis Hamilton com 110 pontos depois dessa vitória. Fernando Alonso com 45 pontos em 9º colocado, e em 10º colocado, subindo uma posição na tabela do campeonato de pilotos, o Lance Stroll com 23 pontos. No campeonato de construtores, a Red Bull continua de boa na lagoa com 373 pontos contra a segunda colocada Ferrari, que tem 302 pontos. A McLaren vem com 295 pontos na 3ª colocação. Mercedes em 4º colocado com 221. A Aston Martin fecha as 5 primeiras equipes com 68 pontos. E é isso, meus amigos. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam desse grande prêmio da Inglaterra. Eu, de fato, fiquei sem palavras, completamente arrepiado, como eu disse no começo do vídeo. Eu que não sou um grandíssimo fã de Lewis Hamilton, mas muito por conta, claro, eu sendo brasileiro, muito por conta do título dele de 2008 em cima do Felipe Massa. Mas eu, de fato, depois de mais de 15 anos acompanhando Fórmula 1, eu me rendo a Sir Lewis Hamilton depois dessa vitória, com muitos dizendo que ele não poderia mais vencer um grande prêmio na Fórmula 1, muito por conta da sua idade, ele está num carro que dificilmente lutaria por vitórias. Mas essa corrida, essa vitória do Lewis Hamilton em casa, um grande prêmio da Inglaterra, sendo a sua última na Inglaterra pela sua equipe Mercedes, ela que deu grande oportunidade pro Hamilton conquistar o 7º título, tendo a possibilidade em 2021 de se consagrar o maior vencedor dessa categoria que a gente tanto ama. Depois de hoje eu simplesmente me rendo a Lewis Hamilton. Diz aí nos comentários o que você achou. Não se esqueça também de deixar o like aqui nesse vídeo se você gostou, claro. Se inscreva também no canal Mais da F1 para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1, beleza? Um grande abraço, valeu, fui!